A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, vocês estão vendo lá, né? Este é o programa Falando de Bíblia. O programa Falando de Bíblia, os irmãos dizendo aí, eu gosto muito desse programa. Temos que colocar aí o melhor programa do YouTube, né? Agradecendo aí aos nossos inscritos, agradecendo o povo de Deus que gosta da apologética, que aprende com a apologética. A apologética, ela tem essa missão de instruir o povo de Deus. Apologética, o que é a apologética? A apologética é você conhecer, não é, o que há dentro da sã doutrina, os conjuntos de doutrinas que há dentro da sã doutrina. É você conhecer a doutrina bíblica conforme a Santa Mãe Igreja, não é? Uma parte também da teologia, né? Uma boa parte vamos dizer, uma pincelada na teologia de um modo geral, né? Mas a apologética, ela abrange mais a teologia bíblica, né? Mariologia, teotologia, cristologia, eclesiologia, teologia faz parte da teologia. Então, a apologética, ela pega tudo, um pouco de tudo, ela abrange tudo. A apologética, ela é completa, porque ela é como que ela fosse a sã doutrina, que há várias doutrinas dentro dela, que aborda. Por exemplo, se nós olharmos para o purgatório, não tem o termo purgatório dentro da Bíblia, mas tem a doutrina do purgatório, assim é a apologética. A apologética, ela... Pra você ver, antes de eu conhecer a apologética, era o quê? Um cara ecumênico, que aceitava o falso ecumenismo brasileiro, né? Lutava pelo ecumenismo, discutia com outros amigos que eram apologistas. E aí, quando eu descubro a apologética com o Padre Luiz Toro, com um ex-pastor de Natal já falecido, Paulo Leitão, aí você abre, a sua mente abre, o seu coração se abre para a verdade. Você compreende. Então, esse foi o caminho que Deus trilhou, preparou para mim o caminho da apologética. E seguindo, né, os passos dos meus professores aí de Bíblia, Padre Luiz Toro, um dos maiores biblistas, se não for o maior biblista hoje católico na atualidade, creio eu que é o maior padre apologista formado em Sagrada Escritura da atualidade, que tem convertido e trazido para a Igreja de Cristo os filhos que se desviaram da casa, né, que abandonaram lá um dia como filho pródigo. Meus irmãos, o programa Falando de Bíblia hoje, não esqueça aquele like. Já deu like, assiste o vídeo completo, porque senão não vai aprender não. Meus irmãos, esse vídeo aqui, não sei porquê, eu vou regravar ele a pedido de um irmão do canal. O irmão disse: irmão, eu fui ver este vídeo seu e o vídeo não abre. Fui olhar, foi um vídeo que não aparece mais, mas apareceu para ele. Provavelmente, não sei se o YouTube derrubou esse vídeo, não sei o que aconteceu com esse vídeo. Que é o vídeo sobre o falso arrebatamento de Enoque. Não sei por quê aconteceu isso, não é? Essas apologéticas do falso arrebatamento de Enoque e de Elias são apologéticas do Padre Luiz Toro. Não adianta herege chegar nos comentários, que nem quando eu gravei o falso arrebatamento de Elias, chegou um herege preterista e disse que minha apologética, que nada, rapaz. Tu deve ter aprendido com o Padre Luiz Toro. O Padre Luiz Toro já mostrou aquilo que a igreja piamente prega, que só tem duas pessoas de corpo e alma na eternidade. Uma é Jesus Cristo e a outra é a Virgem Maria. De corpo e alma na eternidade, e mais ninguém. Por isso, ele mostra as claras, não só ele, mas também o Paulo Leitão, não é? Paulo Leitão mostrou isso, e eu aprendi essa parte aí quando eu estudei com Paulo Leitão, né? Já falecido, ex-pastor, que era de Natal, Rio Grande do Norte, estado vizinho aqui ao nosso. Então, vizinho aqui ao nosso, quer dizer, da Paraíba, né? Aqui de Pernambuco, mas um passo para estar no Rio Grande do Norte passa pela Paraíba. Então, muito bem. Aí o sujeito chegou, aí não sei se foi esse sujeito mas também se foi o YouTube que derrubou esse vídeo, pelo amor de Deus, né? É uma apologética, essa apologética de Paulo Leitão. Essa apologética do Padre Luiz Toro. Não é? Então vamos lá, vou trazer outra vez, mostrando, eu vou fazer dois vídeos, um mostrando o falso arrebatamento de Enoque, que Enoque não foi para o céu, e o outro, o falso arrebatamento de Elias.
né? Vou trazer os 2 vídeos dentro desse programa falando de Bíblia. Vou trazer 2 vídeos. Cada vídeo, cada programa falando de um. Eu não dá para falar dos 2 porque é muito para acompanhar na Sagrada Escritura. E vamos deixar de blá e mete o dedo no like. Se nós pegarmos no contexto dos que está com os originais dentro dela, que é a Ave Maria, você não se preocupe se você não tiver Bíblia, porque os textos sempre vão estar aparecendo na tela. Se nós pegarmos aqui na Bíblia da Ave Maria, eu sempre vou aconselhar a Ave Maria, tá? Sempre vou aconselhar a tradução da Ave Maria, porque essa é a que contém os originais da Neo-Vulgata, que é usada para os documentos regidos, documentos do Vaticano, é a Neo-Vulgata de São Jerônimo, certo? Então, a Ave Maria, ela contém esses originais dentro dela. Cada versão nova que está saindo da Ave Maria, eles estão modificando. Então, as versões antigas que você tiver não definem, porque vão, por causa de falso ecumenismo, a Ave Maria é um pouco mais, por causa da editora, mais sustentada um pouco para aquilo que é tradicional, né? Mas essas outras versões católicas elas estão tudo adulteradas por causa do falso ecumenismo. Contém muitas adulterações dentro dela. Então, meu irmão, veja só. Diretor, coloca aí na tela capítulo 5, versículo 24, para o coro já começar a sair, refutando católicos ignorantes e refutando as seitas protestantes que diz que Enoque Elias e Moisés subiram para o céu de corpo e alma. Mas a igreja diz que só tem a Virgem Maria e Jesus corpo e alma no céu. E aí? Quem é que está certo? A igreja católica ou o protestantismo? Vamos ver com Bíblia? Vamos ver com Bíblia. Agora nesse quadro você vai ver, eu vou te mostrar sobre Enoque e Moisés. Vamos falar primeiro sobre Enoque. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Põe na tela, diretor. Muito bem, você já está vendo aí na tela, veja só. Se você vê na tradução da Bíblia, você está vendo aí na Bíblia, da tradução da Bíblia Ave Maria, na tradução da Bíblia Ave Maria, não fala nem arrebatamento, para você ter uma ideia. Veja aí, ó. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Ai. Então veja aí. Volta para mim, diretor. Olha aí. Enoque andou com Deus. Nem fala em arrebatamento. Meus irmãos, Enoque era um homem muito famoso. Um homem muito famoso na fé. Era um homem de Deus, onde muitos procuravam Enoque. Não só para pedir conselho, mas para Enoque dar uma luz. E as pessoas começaram já em vida, até Enoque esquecerem, estavam começando a esquecer a Deus, estavam começando a ter Enoque como um Deus, porque era Enoque que resolvia os seus problemas, era Enoque que era a seta, era Enoque. No entanto, Enoque fez igual o João Batista. Não é? João Batista, diferentemente de Enoque, foi decapitado, disse, olha, é ele que tem que seguir. Por mais que Enoque dizia que existisse um Deus, e era esse Deus que fazia todas as coisas, a crença deles estava fixa em Enoque. Enoque já estava sendo para eles uma espécie de Deus, de semideus, ou seja, de um ídolo encarnado. O que é que acontece com Enoque? Certamente, e essa é a versão original, Enoque se mudou de lugar, fugiu. Foi para outro lugar, veja, ó. Enoque andou com Deus e desapareceu. Enoque desapareceu daquele lugar onde convivera com aquele povo que já o idolatrava, que já tinha ele como um semideus. Veja, porque Deus o levou. Ah, irmão Fábio, aí a tradução da Ave Maria é clara para nós. Não usa o termo arrebatamento. Como nós vamos ver nas outras passagens que usa o termo de arrebatamento. Bom, já que nós estamos aqui no Pentateuco, nós vamos pegar aqui sobre Moisés. Já estamos aqui. Então está aí provado. Ó. Mas nós vamos ver que Hebreus e sabedoria falam em arrebatamento, diferentemente de Enoque, diferentemente do Gênesis. Porque a sabedoria e o escritor, São Lucas,
Escreveu do texto grego. No texto grego não está arrebatamento, como você viu aqui, capítulo 5, 24. Do texto hebraico, fala desapareceu. Sumiu, se escondeu, foi para outro lugar, se mudou de lugar. Veja só, vamos ver logo sobre Elias, porque, aliás, sobre Elias não, sobre Moisés, a Bíblia é clara que Moisés morreu. Veja só para eu pegar aqui, que já estamos no Pentateuco, para nós continuar no tema Enoque, veja. Só para eu ter uma ideia aqui no 34 de Deuteronômio é claro, a Bíblia Sagrada é clara. Não tenha vamos dizer assim, não tendo você Bíblia, o texto vai aparecer na tela para você, tá? Coloca aí, 34, diretor, do Deuteronômio, versículo 5, na tela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira, verso 6. E ele enterrou no vale da terra de Moabe, de fronte de Bet-Fegor, e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Volta para mim, diretor. Aí está, meus irmãos. A Sagrada Escritura é claro, Moisés morreu. Agora, o que mais encanta, o que mais é misterioso é a questão do sepultamento. A Bíblia é clara que ele foi sepultado. Uma tradição veterotestamentária disso aqui, judaica, diz que o povo queria levar o corpo de Moisés, assim como quiseram fazer com Enoque. Enoque se mudou, foi embora, se mandou. Assim o diabo queria usar o corpo de Moisés para que aquele povo tirasse o foco de Deus e que olhasse para Moisés como um Deus. Nem era como semideus, era como um Deus. Que Moisés era Deus, então o diabo queria fazer isso. Por isso, quando você pega na carta de Judas, nós vamos pegar lá, diz, quando o arcanjo Miguel discutia com o diabo, não é? A respeito do corpo de Moisés. Então diz aqui que o Senhor enterrou Moisés, o arcanjo carrega o corpo de Moisés e ele é sepultado em lugares escondidos. Que em lugares escondidos, irmão Fábio? Em lugares onde ninguém ia achar o túmulo para não proclamá-lo Deus, como fizeram com a serpente de bronze. Trocaram a identidade para Neustan, começaram a adorar. Iam trocar o nome de Moisés para Deus e começaram a adorá-lo. Igual já estavam fazendo com Enoque. Já não era mais Enoque, já era um Deus para eles. Enoque teve que se mudar. Então a Bíblia é clara, Moisés morreu. O que é que o protestantismo diz? O protestantismo diz, eu pertenci a seitas protestantes que dizia assim, deturpando o capítulo 11 de Apocalipse, né, que fala de Jerusalém, dizendo, olha, no final dos tempos vai voltar 3, Enoque, Moisés e Elias, que subiram ao céu vivos para fazer a última pregação. Já em outra seita me diziam, olha, Moisés e Elias vai voltar. Em outra seita dizia, olha, Elias e Enoque vai voltar. Meus irmãos, a crença judaica de que Moisés e Elias ia voltar, ou que Elias ia voltar, porque existia duas crenças dentro do judaísmo. Na volta de Elias, antes da vinda do Messias. Se nós pegarmos os últimos versículos do capítulo 3 de Malaquias, vai dizer, mandarei à tua frente o profeta Elias. É a promessa do livro de Malaquias. Encerrando assim o grupo dos livros veterotestamentário e profético. Não é? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então o que é que acontece? Vem João Batista. E aí nós pegamos os primeiros capítulos dos evangelhos, vai dizer que João Batista tem o espírito de Elias. Não precisa se colocar na tela, não. É o capítulo 1 de São Lucas, versículo 17. Logo do versículo 13, está falando de quem? De João Batista. Aí quando no versículo 17 diz, irá diante de Deus, Jesus é Deus, diante de Deus, à frente, virá à frente do Senhor para endireitar, preparar o caminho do Senhor. Veja o que João Batista tem de Elias. Veja só. Irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias. Aí está. O que era que João Batista tinha de Elias? O espírito e o poder de Elias. Assim como Elias era o profeta do deserto, assim como Elias vestia a roupa
e vivia nos matos, né, nos desertos, vestia roupa de pele de animais. Assim foi o profeta João Batista. Vivia nos desertos, não é? Se alimentava por lá como Elias e vestia também do mesmo jeito. Já fiz um estudo. Se vocês quiserem, coloquem aí, eu posso trazer esse estudo. Eu já fiz esse estudo nas comparações de Elias e João Batista, até no modo de se vestir. Tá? Mostro perfeitamente. E também esse estudo ele serviu para desmontar a seita espírita que diz que João Batista é a reencarnação de Elias. É falso, mentiroso e diabólico. E eu mostro isso na Bíblia Sagrada, com Bíblia, tá? Dentro da Bíblia Sagrada. Então, João Batista não é a reencarnação de Elias. Aí os apóstolos perguntam para Jesus. Quando Jesus fala que nenhum nascido de mulher é igual a João Batista, aos discípulos diz: Mestre, os judeus dizem que Elias deveria vir. Jesus diz: eu vos digo, ele já veio. E os apóstolos entenderam o quê? Que ele estava referindo-se a quem? A João Batista. No outro evangelho, ele vai dizer, ele era o Elias que deveria vir. Ou seja, com o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? Com o Espírito Santo que ungiu Elias, ou mesmo que ungiu a João Batista para pregar. Não é? Da mesma característica do profeta Elias. Muito bem. Elias, profeta das águas, orou para não chover durante 3 anos e meio. Depois orou para chover, profeta da água e do fogo. João Batista é o profeta da água e do fogo, porque lá no deserto, e ele era cheio do Espírito Santo desde o seio de sua mãe, com a visita da Virgem Maria e a sua mãe Isabel. É fogo, né? Além da fogueira, que é o símbolo do fogo que ele fazia no deserto, também ele apareceu nas águas batizando o povo, o batismo de penitência. Então, todas as características eu mostro dentro da Sagrada Escritura, esse é um estudo muito bom. Se vocês quiserem, não é? Coloquem aí nos comentários. Se eu ver aí mais de 5 comentários pedindo, vou pensar no caso, tá? Então, estou mostrando, já mostrei. Ali, Moisés morreu. Só foi sepultado num lugar escondido, em algum lugar aqui na terra, para que ninguém pudesse encontrar as pessoas não pudessem encontrar o corpo de Moisés. Muito bem. Vamos voltar agora a falar de Enoque. No texto hebraico não diz que ele foi arrebatado. Por que outras Bíblias falam que está arrebatado? Porque certamente vinha do texto grego. Não é? Mas veja, por que Hebreus e Sabedoria e Eclesiástico, quando se refere a Enoque, diz que ele foi arrebatado? Irmão Fábio, se Enoque foi arrebatado, então quer dizer que você está completamente errado. Ele foi arrebatado e o termo arrebatado só se usa para quem foi para o céu. Será? Vamos ver. O escritor Epístola aos Hebreus, o que ele fala? Olha só. No capítulo 11 de Hebreus, por que o escritor de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, não coloca o termo Enoque andou com Deus e desapareceu lá do Gênesis? Veja que ele não usa Gênesis 5:24, que lá não usa o termo arrebatou, né? E aqui ele usa o termo arrebatou no capítulo 11, verso 5 de Hebreus, porque ele se utilizou simplesmente da sabedoria do eclesiástico, prova bíblica, tá? Prova bíblica que eles usavam a Bíblia Septuaginta com os livros completos. Inclusive, sabedoria eclesiástica. Só onde você encontra, nos originais, o termo arrebatou para com Enoque, só no livro da sabedoria, no capítulo 4, e no livro do eclesiástico. Em mais nenhum outro lugar. Mas vamos a esses versículos. Veja só. Porque é pela fé... Põe na tela, diretor. Põe na tela. Eu esqueci de o diretor colocar. Aí para você, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado por quanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Inclusive, a Bíblia da Ave Maria, você vai colocar colocar a referência errada, não era para colocar essa referência do Gênesis.
do Gênesis 5:24. Era para ter colocado lá da sabedoria. Não é? Vai ter colocado do Eclesiástico, porque lá não está falando em arrebatamento. Falando que ele desapareceu. Aqui fala que ele não conheceu a morte. Que morte é essa? A morte espiritual. A condenação. Sabe por quê? Porque ele mudou de lugar sem morrer. Só que Moisés morreu sem mudar de lugar. Moisés morreu sem desaparecer. Então, se você fazer essas duas comparações de Enoque e Moisés, Enoque não morreu antes de ser arrebatado, antes de se esconder, antes de mudar de lugar. E assim também fez Elias. Eu vou trazer um segundo vídeo mostrando sobre Elias, porque é maior para mostrar sobre Elias. Porque nós vamos mostrar dentro da Bíblia, dentro do arrebatamento de Elias. Tanto Eliseu entendeu que ele ia se mudar de lugar, que algo tinha que acontecer na vista do povo, para que eles não mais procurassem. Meus irmãos, o que idolatravam, o que buscavam de Elias, sem Elias acabou o mundo. Então Elias precisava de um sucessor, para que eles esquecessem, ou tornassem, ou mudassem a identidade de Elias para Deus. É muito importante, não percam o vídeo que eu vou trazer também, dentro desse quadro, no programa falando de Bíblia, sobre o fajuto arrebatamento de Elias. Então aqui diz o escritor, a Epístola aos Hebreus, que ele foi arrebatado. Mas esse arrebatado aqui não significa que ele foi igual ao arrebatamento de Jesus, que ele subiu ao céu. Não. Quando nós pegamos a sabedoria, também fala, veja. Coloca na tela, editor. Sabedoria, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Falando de Enoque, olha o que diz na tela. Ele agradou a Deus, ele quem é Enoque? Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores, onde vivia. Volta para mim, diretor. Olha aqui. Esse texto está falando de Enoque, né? Enoque está falando de Enoque. E o que é que diz, irmão Fábio, aqui? Exatamente aquilo que eu estou afirmando para vocês. Exatamente aquilo que eu estou afirmando. Está dando ali um contraste na tela. Outra vez. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Volta para mim, diretor. Então Deus tirou do meio dos pecadores que já estavam querendo trocar a identidade de Enoque, ter ele como um ídolo, um Deus. Não, esse homem resolve nossos problemas, esse homem dá uma direção e dá certo, esse homem manda nós fazer isso e nós faz e dá certo, esse homem, ele só pode ser um Deus, ainda mais num tempo que, daquele tempo, onde não era como hoje, não é? Não era como hoje que nós temos o Senhor entre nós, Jesus dá a conhecer. Naquele tempo era mais difícil conhecer a Deus. Então o que acontecia? Quando uma pessoa era ungida, como foi Enoque, como foi Elias, como foi Moisés, já queriam tornar essas pessoas uma espécie de Deus, um Deus. Não é difícil de entender quando nós pegamos Paulo e Silas na Grécia. Eles começaram a pregar, fazer oração. Paulo era o que pregava, não é? E Silas começaram a fazer oração pelos enfermos, os enfermos começaram a ser curados. O que foi que eles disseram? Os deuses desceram para entre nós em forma humana. E chamava Silas de Zeus e chamavam Paulo de Hermes, porque na mitologia grega Hermes é o mensageiro, porque Paulo era o que pregava. Eles rasgam as roupas e dizem, meus irmãos, somos como vocês, não somos deuses. Veja como a facilidade do povo daquela época, da época do Gênesis à era cristã, na época dos apóstolos, de tornar uma pessoa Deus, um Deus. Entende? Então nós vemos que o quanto os homens de Deus sofreram a ponto de se esconderem, a ponto de mudarem de lugar, a ponto de desaparecerem. Aos escritores mais tarde diz, arrebatou, se escondendo, para falar de... Deus levou para o céu, ele não está mais na terra não, já foi embora.
para que pudessem esquecer. 11. Aí no 11 usa o termo arrebatou. Veja aí, põe na tela, diretor. Versículo 11. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Volta para mim, diretor. Aqui está o versículo 11 confirmando o que aconteceu no versículo 10. Para que também Enoque não se corrompesse com o culto que já estavam fazendo a ele, com os incensos que já queriam lhe queimar em sua honra, como fizeram com Paulo, correram atrás de um touro para sacrificar para Paulo e Silas. Meus irmãos, não cometam essa idiotice. Não cometam essa atrocidade. Somos homens de carne e osso como vocês. Rasgaram as roupas, saíram correndo no meio do povo. Eles não. Moisés e Elias tiveram que mudar de lugar, desaparecer. Desaparecer. Igual o João Batista. Por isso eu fazia a comparação de João Batista com Elias. Que ele cresça e eu diminua. Elias se escondeu. João Batista mandou vá seguir a ele. Mas foi preso e foi decapitado. Pediram a cabeça dele num prato. Nós fizemos no dia de ontem, eu estou gravando esse dia, um dia de ontem, o martírio de João Batista. Mas, irmão Fábio, vamos aqui, você pode me perguntar, vamos falar mais sobre o termo arrebatou? Porque a Bíblia, conforme você está falando aí, a Bíblia, ela deixa essa pulga atrás da orelha. O termo arrebatou é estranho. Então, se nós vemos Eclesiástico falar no termo arrebatou, Eclesiástico 44, verso 16, e Hebreus 11:5, e Sabedoria, capítulo 4, versículo 11, também fala que ele foi arrebatado. Meus irmãos, o termo arrebatou não significa que foi levado para o céu. Não para com esses homens. Me refiro a Elias e a Enoque. Não para com eles. E vou mostrar com Bíblia. Vocês lembram do diácono Filipe? Daqueles 7 diáconos que foram ordenados, né, para servir as mesas, a servir o altar, que é a função do diácono hoje. Vocês lembram que dentre deles, daqueles 7, 2 se destacaram, segundo Atos dos Apóstolos? Quem, irmão Fábio? Um foi o primeiro mártir, o diácono Estevão, e o outro, o diácono Filipe. Esses diáconos se destacaram. E se nós pegarmos aqui no capítulo 8, você pegar a sua Bíblia, vai aparecer na tela. O diácono Filipe, se coloca diante de uma passagem bíblica que o eunuco, o ministro da rainha Candace, estava lendo, sem entender. O Espírito Santo impulsiona ele a chegar no eunuco. Aí ele explica a passagem. Aí a necessidade, porque precisamos do magistério. Ele não entendia. Nós estamos na pessoa daquele eunuco. Nós não entendemos a Sagrada Escritura, então nós precisamos do magistério, da igreja, para nos explicar as Escrituras. Veja, e ele é um diácono. Quem é o magistério da igreja? É formado por quem, irmão Fábio? Pelos bispos, padres, que são os presbíteros, e os diáconos. Entende? Os doutores da igreja. Então, o diácono Filipe vai dar a interpretação, ele é batizado, mas logo que ele é batizado, vai acontecer algo que a Bíblia vai mostrar. Por isso você vai entender a partir de agora que o termo arrebatou não significa que foi levado para o céu de corpo e alma. Diretor, coloque na tela o capítulo 8, versículo 38. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Versículo 39. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Verso 40. Filipe, entretanto, foi transportado para Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades. Volta para mim, diretor. Aqui está o arrebatamento de Filipe.
Meus irmãos, se não diz aqui os versículos que vêm a seguir, ou seja, o versículo 40, se não está explicando para onde Felipe foi levado para pregar o evangelho, ia-se crer que ele foi arrebatado para o céu, de corpo e alma. Não foi. Significa, o termo arrebatado, ou seja, o termo arrebatamento, se você buscar estudar o termo que significa tudo isso, você vai ver que ele existe em muitas coisas. O fulano mudou de casa. O fulano mudou de cidade. O fulano morava vamos dizer aqui, morava em cidade Y, passou a morar na cidade X. Entende? Ou fulano ia em um caminho e passou ao outro caminho. Então, esse é o termo, o significado arrebatou. Mudou de lugar. Não é? Então, veja, Filipe não foi arrebatado ao céu. Mas, veja, Filipe foi tirado dos olhares do eunuco, a Sagrada Escritura é clara. Coloca outra vez aí o 38, ó. O 38 não, o 39, olha só, ó. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco. Volta para mim, diretor. Aí está. Foi o que fez com Enoque. A Bíblia está falando que Enoque foi arrebatado. Não foi arrebatado ao céu. Ainda mais que no tempo dos apóstolos, no tempo antes de Jesus Cristo, o céu era apenas o céu firmamento. Ninguém entrava no paraíso. Deus jurou, não entraram no lugar do meu repouso. Ninguém entrava lá. Na eternidade. Então não era a eternidade. Era realmente mudança de lugar. E se a própria Bíblia diz que ninguém entrou no céu, a ponto que Jesus, quando morre no sábado, ele vai ao cárcere, diz Pedro, pregar os espíritos, pregar as almas que estavam lá presas, almas desde o tempo de Noé, que é a primeira aliança feita com Noé, que tem como símbolo arco-íris, até Jesus Cristo. Todos aí morriam e não iam para o céu. As almas ficavam lá, diz alguns estudiosos, purgatório, esperando Jesus pregar. Descer e pregar o evangelho para eles. Então, a Sagrada Escritura é clara, arrebatou, mudou de lugar. Tá vendo, meus irmãos? É couro pelo sovaco. Certo, meus irmãos? Está explicado aqui sobre Enoque, o nosso irmão que pediu aí, que acompanha nosso canal, né? Perdão porque eu esqueci seu nome, mas quando você vê esse vídeo, vai lembrar que você procurou um vídeo que falava de Enoque, pediu até os capítulos, que o vídeo não abriu. Esse vídeo é especial para você, meu irmão. Né? Não esqueça, meus irmãos, aquele like e até o próximo vídeo. Não, eu vou trazer o de Elias, não perca. Salve Roma, salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Dedo no like.